Seja bem-vindo ao Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Esse lugar maravilhoso, cercado pela linda natureza e, é claro, o Cristo Redentor. Por aqui, salvar é a nossa natureza. Em cada episódio, você vai acompanhar dicas e orientações com especialistas e profissionais de saúde que fazem parte das nossas unidades. Daqui, do Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, que fica no Rio de Janeiro, do Centro Médico Adventista de Botafogo, que fica também no mesmo bairro, e do Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí. E para a gente começar esse nosso episódio de hoje, que vai falar sobre alimentação e estilo de vida, e a gente vai ter muita coisa boa, então não perde esse episódio, porque ele está maravilhoso. A gente tem aqui 3 convidados muito queridos e especiais, e eu quero apresentar primeiro o Lucas Borda, que está aqui ao meu lado. Lucas, fala um oi para o pessoal, diz aí o que você é, há quanto tempo você trabalha. Tudo bom, gente? Obrigado, Fabiana, Jade também pelo convite. Eu sou nutricionista. Eu atuo tanto no Centro Médico Adventista de Botafogo quanto no de Itaboraí também. Minha especialidade é nutrição esportiva e estética, e eu também acabei fazendo uma segunda graduaçãozinha ali, que é uma graduação em Health Coaching e Nutrição Integrativa, que eu fiz nos Estados Unidos, mais para agregar na minha graduação, na minha atuação como nutricionista. Obrigada, viu? E também com a gente aqui nós temos a doutora Annelise Salles. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Annelise. Obrigada, Fabi. Obrigada pelo convite. Adoro estar participando hoje aqui com vocês. Meu nome é Annelise Salles, eu sou endocrinologista, fiz minha especialidade no Instituto Estadual de Endocrinologia do Rio de Janeiro, e atualmente estou trabalhando no núcleo Adventista Silvestre, Centro Médico agora, Adventista, é um prazer estar com vocês hoje aqui. E para completar esse time maravilhoso de hoje, nós temos aqui o pastor Vladimir Gonçalves, que é o capelão que cuida das 3 unidades e fica especificamente aqui no Hospital Silvestre. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Fabiana. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês, com o Lucas, com a Annelise, e principalmente com vocês que nos assistem. Bom, meu nome é Vladimir, eu sou capelão sênior do Hospital Adventista Silvestre, sou pós-graduado em Ciências da Religião, em Psicologia Positiva e Missiologia. E hoje, como eu disse, estou atendendo aos pacientes aqui das nossas 3 unidades, juntamente com a nossa equipe de capelães. Exatamente, são 4 capelães ao todo, né? Isso. Tem mais um que atende aqui com o senhor e mais um em cada unidade. Exatamente. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema, porque ele está muito bom. A gente tem várias coisas para conversar. Tomara que dê tempo para falar de tudo, viu? Vamos começar falando assim, olha, como é que será que a alimentação e estilo de vida podem impactar diretamente na nossa saúde e como é que elas se conectam, né? A gente tem aí uma situação e eu vou deixar que vocês falem bastante, expliquem esse assunto para a gente. E agora? Quer começar? Pode começar falando. Olha, assim, de modo geral, até a área do Lucas também, da parte de alimentação. Falando de alimentação, a gente tem que entender que os alimentos não estão aqui por qualquer motivo. Eles têm uma função importante. A principal delas é fornecer energia para a gente acordar e fazer a nossa atividade. Então, os carboidratos que nós alimentamos, dão a energia para a gente acordar, para fazer as atividades. Através dos alimentos também a gente consegue ter a fonte de proteínas para fazer a parte ganhar massa muscular, para conseguir exercer também a locomoção. Através dos alimentos também nós temos uma boa quantidade de fibras e alimentos saudáveis. Essas fibras são importantes para a saúde intestinal. Na nossa saúde intestinal, atualmente tem se falado cada vez mais na relação da saúde intestinal com a saúde cerebral também e outros sistemas. Então, por exemplo, tem surgido os problemas relacionados a isso, como a disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal, que piora a resistência insulínica, piora peso, enfim, a gente vai falar isso mais para frente. Mas então, assim, os alimentos que nós comemos, os alimentos contêm fibras que importam na saúde intestinal. Além disso, a saúde também, por exemplo, uma forma de adquirir o cálcio, que é importante para a saúde dos ossos, a vitamina D também é importante para a saúde dos ossos, evitando osteoporose. Então, assim, a alimentação está diretamente ligada na nossa saúde. Como eu citei algumas coisas pequenas aqui, mas tem muito mais também. Sim, perfeito. Agora, eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho essa coisa do conceito de saúde, né? O pastor Vladimir tinha comentado alguma coisa. Então, eu estava refletindo a respeito do que é saúde. Afinal de contas, como era aquele humorista falava antigamente? Ele dizia, é saúde que interessa. E o resto não tem pressa. O resto não tem assim. pressa, né? Isso é da outra geração, né? Então os mais novos não conhecem. Eu entreguei, hein? Não é? É verdade. Mas o fato é isso, que em relação à saúde, a saúde é a ausência de doença. O que é a saúde? Em 1998, a OMS ela
publicou um enunciado dizendo que a saúde é o bem-estar físico, emocional, social e espiritual, e não necessariamente a ausência de doença ou enfermidade. Agora, é lógico que a saúde é fundamental, porque sem a saúde toda a vida perde o colorido, né? E a saúde está diretamente relacionada ao nosso estilo de vida e à nossa alimentação. Então, uma boa alimentação se espera, né, e normalmente se tem uma melhor saúde, e o contrário também acontece. Agora, a gente sabe que o nosso estilo de vida, às vezes, não contribui para que a gente tenha boa saúde. Então, o que a gente tem que mudar no estilo de vida para promover uma saúde integral positiva, né? Porque muita gente, às vezes, você olha para uma pessoa, ele está magro, mas está lá com colesterol alto, está cheio de problemas, às vezes é até hipertenso e tal, e a aparência da pessoa parece saudável. Então, assim, o que a gente pode fazer para mudar alguma coisa no nosso dia a dia e que possa melhorar a nossa saúde? Perfeito. Então, isso é muito interessante, né? Porque às vezes externamente a gente enxerga uma pessoa aparentemente muito saudável, mas tem várias questões que estão por trás, tanto o exame pode ter algum tipo de alteração, a gente vê questões psicológicas, questões de família, de meio ambiente, né? Porque a gente enxerga hoje, realmente, se a gente enxerga a nutrição de uma forma integral, a gente vai ver o efeito que a genética dessa pessoa, os hábitos alimentares dos pais dessa pessoa podem ter causado nesse desenvolvimento da saúde dessa pessoa. E tem um estudo muito interessante que foi feito, se eu não me engano, em 2009, que era quanto tempo as pessoas demorariam para adquirir um hábito. E os hábitos eram 3 hábitos bem simples, de comer uma fruta, beber mais água e fazer 30 minutos de exercício no dia da pessoa, todos os dias. Bem lembrado, beber água. Exatamente. E o que foi visto nesse estudo foi o seguinte: a pessoa que demorou menos tempo para adquirir esses hábitos demorou, se não me engano, 18 dias. O tempo médio foi 66 dias e a pessoa que demorou mais foi 254 dias. Nossa, quase um ano. Quase um ano. Olha que interessante. Qual que é a diferença da pessoa dos 18 para a pessoa dos 254? A pessoa dos 18 é aquela que enxergou a recompensa com maior facilidade em criar esses hábitos. Ou seja, é aquela pessoa que ficou feliz de perceber, poxa, agora eu estou subindo a escada e não estou mais ofegante. Meu triglicerídeos no meu exame lá melhorou, não estou com uma dislipidemia, minha insulina está mais sensível. Agora, a pessoa dos 254 é aquela que vai no Instagram, olha lá uma Jade Picon da vida, olha um ator famoso e fala, poxa, eu quero aquilo. E a pessoa desiste rápido, porque ela está procurando resultados imediatos. Essa pessoa que consegue adquirir os hábitos mais rapidamente, ela enxerga com humildade essa resultado dessa pessoa, mas ela entende, olha, eu posso chegar lá, mas vai demorar muito mais tempo. E aí se torna justamente resultado de um hábito duradouro. Então, realmente, assim, a pessoa entender a necessidade dela ter disciplina e de que aquilo é importante para a saúde dela, para que ela consiga, então, de fato, introduzir isso como algo... O que a gente acaba vendo muito na prática é que, às vezes, as pessoas chegam para a gente no consultório querendo um resultado imediato. Exato. Então, eu quero perder peso para... semana que vem, eu quero perder peso para o verão, daqui a 30 dias. Mas as coisas não funcionam assim. Nosso corpo tem hormônios, tem algumas alterações e tem um processo longo por trás daquilo. Então, se a pessoa está pensando num objetivo muito pontual, muito específico, imediato, ela não vai ter, às vezes, aquilo que ela quer. Então, aquele objetivo, como aquele paciente do estudo que ele falou, demorou 200 dias, ou às vezes tantos dias, é porque a pessoa tem que ter paciência pelo processo. Então, por exemplo, vai começar um hábito agora, sabendo que você vai colher esse resultado, talvez daqui a 6 meses, talvez daqui a 1 ano. Então, né, por um período pequeno você não vai ver resultado nenhum, mas você tem que entender que é um processo que você tem que passar por aquilo ali. Então, assim, acaba sendo até difícil na nossa prática. Exatamente. Porque é uma coisa que a gente tem que falar, parece que é óbvio, mas as pessoas não enxergam dessa forma, elas não enxergam que é um processo. Agora, viu, é importante também a gente ressaltar que o que torna algo saudável e perigoso, não é quando há o excesso, né, ou a escassez, há o desequilíbrio. No entanto, o ato da alimentação sempre esteve ligado à história da humanidade. A própria palavra lar está relacionada à palavra lareira. Lar era o local, ou lare em latim, o local onde se acendia o fogo. O local onde se acendia o fogo era o local onde a família se reunia. Por quê? Porque havia alimentação. Então a alimentação sempre esteve ligada à nossa vivência. Nós comemoramos com a alimentação
nós vamos sair com alguém que nós gostamos, com os amigos, a gente está preocupado com a alimentação, nós vamos fechar algum negócio, queremos conversar a respeito de um contrato, de um trabalho novo, quem sabe alguns falam, vamos almoçar, vamos jantar, né? E quando temos um break no nosso trabalho, nos locais onde o pessoal ainda toma um cafezinho, né? Eles param para tomar um cafezinho. Em alguns Veja, lugares até cerimônia fúnebre, né? Tem também essa questão acontece. de Então, o alimentação, alimento, né? a alimentação, ela é onipresente. Sim. Ela está presente em todos os momentos da nossa vida, tá? Tanto em momentos então alegres, momentos mais tristes, momentos onde a gente comemora, tudo sempre regado a bom alimento, tá? E a bebida. E aí vem o risco. Quais seriam os bons alimentos? Qual a quantidade? Eu conheço gente que come antes de ir num encontro social. Por quê? Porque ele não quer comer. Ele quer evitar o excesso Ele no quer evento. evitar o excesso porque ele sabe que ele vai comer. Entendeu? Não, e tem gente que come para não comer no evento, Exato, porque já sabe que lá exato. não vai ter o que Também, comer, também, não vai ter opção, também, né? também. É uma Então, estratégia. É isso que eu ia falar, é uma dica. a alimentação, né, e a comensalidade, né, os comensais, os convidados, são aqueles que se sentam ao redor de uma mesa para usufruir da companhia um do outro. Né? E isso é muito comum em todas as sociedades desde o início da história. Agora é interessante porque a gente vive numa sociedade imediatista, né? Que as pessoas, eu imagino, chegam no consultório de vocês falando, eu quero isso para ontem. Mas muitas pessoas ainda se preocupam com essa questão da longevidade. Então, assim, qual será que é a relação entre essa alimentação equilibrada, as práticas saudáveis e até o fortalecimento espiritual, dessa a saúde espiritual que a gente também tem, para a gente viver melhor e mais tempo? Tem relação? Eu queria trazer essa questão de Loma Linda, né? Que é um centro de saúde, assim, uma referência, né? Porque a gente está muito em alta essa questão das Blue Zones, né? Das zonas azuis, que a gente tem 5, se eu não me engano, no mundo, né? E uma delas é Loma Linda, que fica ali no meio da Califórnia, que é um estado, né? Dentro de um país que é reconhecidamente ali pelo número muito alto de pessoas com obesidade, com excesso de peso, com uma alimentação muito inadequada. E meu irmão, ele mora lá, inclusive, eu tive a oportunidade de ver como é que é o estilo de vida das pessoas lá e o que é o interessante, né? Por ser um local com muitos adventistas, a gente vê a influência que a religiosidade e a espiritualidade têm no estilo de vida dessas pessoas. É um local com uma longevidade muito alta, onde as pessoas realmente se preocupam com a prática da atividade física. O vegetarianismo é um estilo de vida lá, né? De alimentação muito propagado. Então acaba sendo um local de referência lá nos Estados Unidos mesmo. Então é algo muito interessante essa união, né, da espiritualidade, do exercício físico e de um estilo de alimentação específico, a diferença que pode fazer. Eu já assisti esse documentário e ele realmente é fantástico. É uma né? dica Eles mesmo passam pros por vários ouvintes. lugares e quando chegam em Loma Linda, realmente eles abordam tanto a questão da alimentação quanto Sim. o voluntariado. É isso que eu ia falar, o voluntariado Esse eles citam bem. envolvimento com projetos sociais e tal. Mostram lá os velhinhos fazendo exercício físico, atividade. Eu falo assim, puxa vida, às vezes eu não faço e olha lá. Tô tomando uma lição com eles. É por isso que, biblicamente, né, falando, nos mostra a nossa origem. Quando é apontada a nossa origem, aponta o nosso destino. E entre a nossa origem e o nosso destino, temos a nossa vida, a forma como vivemos ou como deveríamos viver. E quando se trata da espiritualidade, biblicamente, ela é integral. Ela não tem um compartimento como nós fazemos hoje no mundo moderno, pós-moderno. Então aqui é estudo, aqui é trabalho, aqui é família, aqui é religião. Na realidade, na Bíblia, tudo está integrado. Quando Deus criou o ser humano, o primeiro homem, né, e a partir daí a humanidade, o ser humano foi feito uma alma vivente. Isto é, nós somos uma alma integral, onde as necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sociais ou relacionais e necessidades espirituais estão incluídas. E nós precisamos satisfazer tudo isso, senão nós vamos viver um momento de carência ou, de repente, de disrompimento dessas necessidades e aí vamos adoecer. É verdade. Agora, a gente tem muito essa coisa de alimentação restritiva, dietinhas de moda, isso aí sempre, né, sai uma, entra outra. Então, assim, a gente sabe que tem muitos erros alimentares nessas dietas e assim, com certeza isso deve ser observado em consultório, Com tanto certeza. pelo Lucas quanto pela doutora Annelise também. Como é que a gente consegue manter o equilíbrio para ter essa alimentação saudável e evitar esses extremos que são tão
em alta e Estão em difundido alta, pelos né? influenciadores, né, principalmente. Isso justamente pelo fato das pessoas buscarem esse resultado muito imediatista, né? Então é muito comum, às vezes, a pessoa chega, de repente, numa segunda consulta comigo, fala assim, Nutri, eu tive dificuldade de seguir aquilo que você me falou, mas eu fiz uma dieta do suco, que eu emagreci 8 quilos em 2 semanas. Não, eu fiz um jejum intermitente que eu comi uma vez no dia, só proteína. Eu emagreci, mas com certeza você vai emagrecer. Agora, como é que você vai manter isso a longo prazo? Quanto que isso de fato é saudável para você? Então, o mais interessante é que a consulta não é só um momento da gente passar uma receita, uma dieta e vai lá e faz. É a gente ensinar para a pessoa o porquê que aquilo é importante. Ensinar o comer, né? Então, ensinar essa questão, lógico, atividade física, a gente entra mais na área do educador físico, por exemplo. Mas então, assim, realmente isso é algo que a gente tem que tentar desgrudar da mente dessas pessoas. É uma dificuldade, né? Por exemplo, assim, na questão de dieta mesmo, o que os estudos falam restrição calórica e balanço negativo, né, de calorias faz você perder peso. Então, uma dieta restritiva vai fazer você perder peso realmente. Sim. Um suco detox ali, várias semanas seguidas daquilo ali, vai fazer o objetivo que você quer, mas a custa de quê? Né? Então, essa deficiência ali, ou essa dieta restritiva que ele está fazendo, às vezes vai restringir muito carboidrato, que é importante para outras funções de energia, para a função de concentração, para a função de memória. Então, ele vai ter um peso que ele quer, mas a custa de quê? De uma memória que prejudicou, né? Ou, por exemplo, também dietas restritivas, por exemplo, de proteínas, que ficam só com a proteína, ou retira totalmente a proteína, então vai ter, às vezes, perda de massa muscular. Então, nem sempre o que você quer de objetivo precisa ser alcançado, né? De uma forma tão aguda. Por que não esperar um pouco mais e você conseguir os nutrientes necessários, né? Diante de uma dieta equilibrada a longo prazo? A palavra-chave é equilíbrio, né? Equilíbrio. Não adianta você tirar tudo, deixar só uma coisa, porque assim, Exato. o teu corpo precisa de todos os nutrientes. E aí não eu só lembrei de uma daquele, né? dieta aqui que é interessante, tá? Você conhece a dieta da sopa? Dieta da Já ouvi sopa, falar. essa daí, Conhece? o pessoal Já fala, é aquela, deu sopa, eu ó. Não, essa daí não. Não nesse modelo. Essa daí não. Eu acho que essa não é muito difundida, pastor. Mas um detalhe que a doutora Annelise trouxe, que é interessante, que é justamente isso. O déficit calórico, ele é o principal, é o caminho para você ter emagrecimento. Só que hoje em dia as pessoas estão tão sedentárias, sem praticar nenhum tipo de atividade física, que o gasto energético dessas pessoas está cada vez menor. Então a gente precisa fazer uma restrição cada vez maior. Então a pessoa fala, poxa, tá Exato. difícil seguir isso que você passou. Mas o quanto que essa pessoa está se esforçando para praticar uma atividade física, para aumentar o gasto calórico dela, para que essa dieta não precise ser tão restritiva. Tão absurda, né? Né? Exatamente. Então a gente tenta ajudar, mas a pessoa tem que ajudar do lado dela também. Porque aí entra aquela virtude que é da temperança, né? Essa palavra temperança, ela está sendo ressuscitada nos últimos tempos, né? Tem se falado de equilíbrio, né? Do autocontrole, né? Das forças de caráter. Então, uma pessoa equilibrada, ela não peca por escassez e não peca por exagero. Tá? E, na realidade, a questão da temperança é muito mais do que não comer certos alimentos, mas ter um equilíbrio com o restante dos alimentos e com o estilo de vida que a pessoa tem. Porque, afinal de contas, eu posso ter uma alimentação super saudável, mas pecar em outras questões do meu estilo de vida, que acabam gerando novamente um desequilíbrio que vai gerar a doença. Então, o equilíbrio, a temperança, que é algo que a Bíblia nos apresenta como um dos gomos do fruto do Espírito. Isto é, a ação do Espírito trabalhando no nosso coração nos ajuda a ser pessoas mais equilibradas, né, que saibam usufruir das benesses de Deus com equilíbrio, né, e também dizer não para aquilo que é nocivo. Não é só o equilíbrio em usar, mas equilíbrio também em falar não. Sim. Tem coisas que prejudicam e tem gente que não quer abdicar, né? Fala assim, é o dia do lixo. Eu Tem, tenho essa expressão. tem essa Daí eu falo, expressão. gente, eu não sou lixo. Como assim dia Não do existe. lixo? Né? A gente fala muito em controle. Lucas também deve trabalhar muito com isso, controle de danos. Então, assim, você não precisa ser uma pessoa extremista, mas você tem que fazer dentro do possível, né? A gente usa até umas frasezinhas que, por exemplo, não coma. Aí a outra é evite, ou coma com a menor quantidade, assim, é uma listagem, né, do que você pode comer mais, do que você pode comer menos, isso incluindo ainda coisas saudáveis. Coisas saudáveis estão ali pra gente se alimentar, mas tem que ter o limite até do que você vai comer. A quantidade, frutas são ótimas, mas vamos comer uma quantidade, uma pequena porção, né, não vai comer cinco laranjas de uma vez, por exemplo. Exatamente. Então, mesmo sendo uma coisa saudável, tem que ter temperança, tem que ter um equilíbrio ali da quantidade que você vai ingerir, né? Agora, isso tudo tem muito a ver também com a cultura, não é? De onde a pessoa vive.
Eu dando uma pesquisadinha sobre essa questão de estilo de vida e tudo mais, e aí eu identifiquei lá uma informação que eu achei super interessante que eu não tinha lido até então, que o Hipócrates, o pai da medicina, que viveu perto do século V a.C., ele, num dos seus tratados, ele escreveu o tratado Ares, Águas e Lugares. E aí ele faz uma análise interessante, ele vai analisando o estilo de vida das pessoas e ele diz o seguinte, que cidades localizadas onde uma corrente de ar mais quente vem, as pessoas são mais saudáveis. Pessoas que vivem em lugares onde elas estão cercadas por montanhas, de repente elas são menos saudáveis. E aí ele fala que Ares, água fresca, água pura, e isso tudo vai refletir na saúde ou na doença. E lugares está associado à topografia, à cultura local, aos costumes de um povo, de uma tribo, de uma nação, consequentemente, à sua alimentação e à sua bebida. E isso tudo, segundo ele, vai gerar saúde ou vai gerar doença. E isso ele falou no 5º século a.C. E é considerado o pai, né, da medicina. O pai da medicina. Eu acho até que a gente já falou sobre isso. A gente tinha uma pergunta aqui falando assim, como é que a gente pode adotar uma alimentação equilibrada e ao mesmo tempo respeitar essa individualidade cultural, incluindo preferências religiosas e até éticas das pessoas. Tem mais alguma coisa que a gente possa falar sobre até uma isso? coisa para complementar, para acho que meio que finalizar essa parte, acho que faz muito sentido justamente a gente entender a bioindividualidade, da necessidade daquela pessoa, mas também, lógico, a gente tem que lidar com os gostos, com a questão de cultura, a gente não tem que impor que é aquele alimento A que faz bem, ela tem que excluir aquele alimento B. Não, e tem gente que odeia jiló, não adianta você colocar jiló na Exato, dieta da exato. pessoa, né? Não A gente também maltratar consegue, ninguém. lógico, a dieta ela pode E ser tem gente que flexível. ama. Não, lógico. E assim, tá muito na moda também a questão dieta flexível. Mas isso funciona muito bem. Não é que a dieta flexível é que você come Big Mac no almoço e Big Mac na janta e bate as calorias, não é isso. Mas você consegue incluir alguma coisa que te dá um prazer ali por uma questão até emocional, de infância, que você gostava de alguma coisa. Memória afetiva. Memória afetiva, exatamente essa frase. Então, assim, e as demandas nutricionais, isso vai também... Eu acho que isso vai ser citado mais para frente, vai falar uma questão agora de acordo com cada comorbidade que alguém pode ter, mas acho que essa questão do equilíbrio, de respeitar os gostos e culturas, realmente vai nesse sentido. Agora, é verdade que, assim, tem gente que pula o café da manhã, né? Aí deixa para comer em maior quantidade à noite. Essa pessoa vai ganhar peso, né? Não tem como fugir. Então, exatamente. Isso é uma questão muito interessante, que acontece muito que quando a pessoa tem sobrepeso, ela entra no consultório, a maior parte delas fala para mim assim, eu sempre pulo café da manhã, para mim é fácil. A pessoa fala como se fosse uma coisa positiva. Eu consigo pular o café da manhã. Por que que isso acontece? Por que que essa pessoa tem dificuldade de fazer o café da manhã? Porque, na verdade, a pessoa que está com sobrepeso, ela adoraria ter fome para comer no café da manhã. Porque ela gosta de comer. Só que por que que isso acontece? De manhã seria o horário que, naturalmente, nosso corpo produziria uma maior quantidade de insulina. Por quê? A insulina tem o papel, o hormônio que vai ter o papel de diminuir a nossa glicemia. De pegar essa glicose, abrir a porta da célula, para que essa glicose entre na célula e tenha uma funcionalidade. Só que como essa pessoa começou a ter um comer excessivo na parte da noite, essa pessoa gerou uma desregulação hormonal absurda. Por quê? À noite a gente tem, a Annelise vai falar também com certeza disso, a gente tem uma maior liberação de melatonina, que é o hormônio que nos induz ao sono. Quando a gente tem essa maior liberação de Eu amo melatonina, esse hormônio. a gente tem uma inibição da insulina na parte da noite, porque o nosso corpo entende que não é mais um momento de digestibilidade, da gente comer e digerir alimentos. Então o que acontece? Se a gente está com a insulina à noite mais inibida, a gente vai ter ainda menor capacidade de diminuir a glicemia à noite. O que acontece? Glicemia mais elevada à noite, menor sensibilidade à insulina, maior conversão de glicose em gordura. Então a gente vai tendo esse maior acúmulo de gordura quando a gente tem um comer excessivo à noite, sim. Não porque o pão à noite tem 300 calorias e ele de manhã tem 100. A caloria é a mesma, mas a forma que o nosso corpo responde é completamente diferente. Exatamente. Eu tenho mais uma perguntinha para você, mas eu vou guardar e vou fazer algumas agora com a doutora Annelise. Olha só, eu acho que muita gente não sabe muito bem o que o endocrinologista atende, quais são as doenças que cuida. Então, eu acho que seria bom a gente abrir um pouquinho esse leque para explicar aí para quem está nos acompanhando. Olha, essa pergunta é boa, parece
boba, mas não é, porque realmente muitas vezes as pessoas chegam no consultório confundindo com gastro, essa é clássica também, confundir com gastro, confundir com hepatologista, enfim, não sabe o que o endócrino faz. O que o endócrino faz? Ele cuida, né, de algumas alterações nos nossos hormônios, né? As glândulas que nós temos, né, por exemplo, o pâncreas, a tireoide, enfim, elas produzem esses hormônios e quando tem alguma alteração, ou seja, uma desregularização, ou para cima ou para baixo, né, uma alteração, o endócrino vai atuar nesse momento. Então, por exemplo, quando tem alteração no pâncreas, né, com alteração da insulina, temos diabetes, então o endocrinologista que trataria essa parte. Temos alteração da tireoide, ou hipotiroidismo, ou hipertiroidismo, que é um aumento dos hormônios tiroidianos, né? Então o endocrinologista também cuida dessa parte. Como nós temos também nódulos de tireoide, também o endocrinologista. Alterações de uma glândulazinha que fica ali em cima dos rins, a adrenal, também o endocrinologista, né? São síndromes mais raras, mas também o endocrinologista que cuida disso. Outra parte também que é do endócrino, né, é que endocrinologista e metabologista, ou seja, metabolismo do colesterol, também endocrinologista, né, dislipidemias, alterações, por exemplo, também da saúde dos ossos, ou seja, da saúde do cálcio, né, metabolismo do cálcio, também endocrinologista, osteoporose, alterações de hormônios femininos e masculinos, também é endocrinologista, né, então, por exemplo, menopausa, síndrome climatérica, alterações também de hipogonadismo com deficiência de testosterona, também é um endocrinologista. Então, assim, relacionada a essa, é muita coisa. E também, obviamente, a obesidade, que é uma alteração metabólica muito importante, então também seria o endocrinologista, né. Então, assim, acho que é legal saber do que ele faz, mas basicamente é um pouco de tudo. Bastante coisa mesmo. Bom, vamos trazer aqui essa parte que a gente até já começou a falar um pouco com o Lucas, mas de que forma o excesso de peso e a má alimentação estão ligados a problemas hormonais e metabólicos, né? Diante de tudo que você explicou, os hormônios são quem controla o nosso organismo. Então, essa vontade de comer ou falta de apetite é consequência do hormônio que está desregulado, então. Sim. Puxando esse gancho, dá até para a gente falar de algumas alterações, por exemplo, do sono, né? Acho que até uma coisa que a gente vai comentar mais para frente, mas relacionada a isso, por exemplo, né? Quando a gente não dorme, durante o nosso sono, na verdade, são produzidos vários hormônios importantes, regulamento desses hormônios, né? Então, por exemplo, a leptina, que é o hormônio produzido ali pelo adipócito, pela célula adiposa, seria controlado à noite. Então, quando a pessoa não dorme, né? Quando tem essa alteração do sono, a privação do sono, esse hormônio está desregulado, ou seja, a pessoa não controla bem o apetite no outro dia, então acaba comendo mais, né, nesses dias de privação de sono. A grelina também, que é um hormônio que aumenta o apetite, acaba sendo aumentada, né, nessa noite mal dormida, por exemplo, e a pessoa fica com mais fome no outro dia, então acaba comendo mais. Eu percebi isso alguns dias atrás. Influencia muito. Um pouco mal, algumas noites e no dia seguinte dá mais fome. Assim, gente, mas por que eu a gente chama de craving, a vontade de querer comer. Isso, a noite mal e o problema não é só vontade de comer mais, é volume, tá? É um problema de vontade de comer mais alimentos palatáveis, ou seja, mais calóricos e mais gordurosos. Então, já não bastasse um problema só de ser mais quantidade, também vem a qualidade do alimento. Então, a pessoa não dormiu bem, ela vai querer comer um sanduíche saudável, ela não vai querer um sanduíche saudável, ela vai querer uma coisa bem gordurosa, um hambúrguer, a batata frita, a pizza. Então, isso é uma alteração. Então, assim, por que eu estou falando disso? Porque quando tem essas alterações ali, né, como você falou, do metabolismo, da saúde, de modo geral, o que o endócrino acaba pegando, chegando no consultório? Quando tem essa alteração por muito tempo, leva a um aumento do peso, né, um sobrepeso, uma obesidade. Essas alterações também influenciam na nossa parte de controle de insulina. Então, nem sempre o paciente vai ter um quadro de diabetes só por fator genético, né? Ele vai ter por fator ambiental, um fator da atividade, do que ele faz no dia a dia dele. Então, ao longo do tempo, essa alimentação irregular, a falta do sono, vai levando ele a ter uma ingesta calórica maior, deposição de mais gorduras. Quanto mais gordura a gente tem, mais alterações dessa leptina, né, que é o hormônio do apetite ali, que a gente está falando, vão ter essas alterações. Esse tecido adiposo, é muito importante saber também essa diferença. Existe tecido adiposo subcutâneo, que é o tecido adiposo que a gente começa a pegar, assim, no braço, na perna, aquelas pessoas, a gordurinha, né? E tem o tecido adiposo visceral. Esse tecido adiposo visceral fica dentro da nossa barriga, dentro do abdômen. Essa gordura, ela é extremamente inflamatória, né? Ela está ao redor dos nossos órgãos, gerando inflamação para esses órgãos a longo prazo. Então, isso daí começa a afetar completamente a parte metabólica daquele paciente. Então, isso daí aumenta as chances de hipertensão, doenças cardiovasculares, né? AVC, infarto, de modo geral, a diabetes, como a gente mesmo falou. Então, essas alterações de saúde vão influenciar diretamente na parte metabólica desse paciente, ou seja, aumentando o risco cardiovascular de ter esses problemas no futuro, né? Então, essa parte, de modo geral, de metabolismo, eu acho que seria isso, assim. Agora, você falou sobre várias coisas, e o estresse? Como é que ele entra
pra nessa atrapalhar história. a nossa vida, porque os hormônios também ficam Também. bagunçados por causa do estresse, né? Exatamente. Como o Lucas também estava falando antes, dessa questão da noite, da manhã, dos hormônios. Então, o hormônio do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, não está ali à toa, né? Não foi um hormônio inconveniente. É um hormônio super importante para a gente acordar. O pico dele é pela manhã, por volta de 6 às 8 horas da manhã. E esse hormônio tem algumas funções importantes, como, por exemplo, aumentar a nossa glicemia no sangue, né? Ele mexe com um pouco do metabolismo também dos lipídios, que é do colesterol, pela manhã. Mexe também com algumas outras alterações de energia. Então, é o hormônio que você acordou e que dá energia para você conseguir fazer suas atividades. Então, ele é super importante para o seu momento do amanhecer, né, para fazer as atividades. Porém, conforme ele vai passando o dia, ele vai tendo a queda dele, principalmente no final do dia tem essa redução muito grande, aumento da melatonina. Mas com esse estilo de vida mais estressante, né, com questão de estresse mesmo, ou de dormir mal, que descontrola essa parte do cortisol, esse hormônio sendo o tempo todo estimulado em momentos que não era para estar assim, como eu falei, ele aumenta a glicose. Então, imagina o dia inteiro com o seu cortisol aumentado, aumentando a sua glicose, fazendo o quê? Com que você tenha uma tendência maior à resistência insulínica e tenha uma diabetes no futuro por conta do seu estresse, por conta de não ter dormido melhor na noite anterior. O estressado é um candidato É um super candidato a ficar diabético, né? Pré-diabético, diabetes. Então, é uma forma teoricamente fácil de você controlar e você evitaria uma chance de evoluir de pré-diabetes para diabetes, enfim, de modo geral é isso. E também uma outra curiosidade sobre o cortisol é esse, como eu falei, é um hormônio super importante, mas em excesso é ruim, porque ele faz com que tenha um aumento de depósito de gordura no abdômen, a famosa pochetinha, digamos assim, né, que é aquela gordurinha ali. Então ele favorece que tenha maior depósito de gordura no abdômen. Então, não sendo suficiente ruim em outros momentos de aumentar a glicose, ele ainda assim aumenta a gordura que é a mais perigosa que eu falei, que é aquela gordura visceral. Então, ele tem um problema maior metabólico, ou seja, não é só um probleminha, é um problemão, que você consegue reduzir, às vezes, o estresse do dia a dia, dormindo melhor, você já acaba controlando esse cortisol. Vou abrir um parênteses. Você queria falar? Eu ia falar um detalhe, vou tentar até ser breve. Pode. Que isso é muito interessante porque hoje em dia a gente está cada vez mais indo dormir mexendo no celular. Exato. Esse estímulo dessas luzes, a gente dificulta muito a liberação de melatonina. Então a gente vai retardando a liberação de melatonina. Aí essa pessoa vai ter um pico de melatonina lá quase na hora do amanhecer, que é o horário que não é o ideal. Aí por isso que a maioria das pessoas acorda muito prostrada. Porque Já o pico, acorda cansada. já parece acorda que não dormiu. cansada, parece que não dormiu. Por quê? Porque não fez uma higiene do sono correta. Não desligou as luzes, não tentou ir dormir um pouquinho mais cedo. Então esse super estímulo que a gente faz com as luzes, enfim, com as atividades que a gente faz noturnas, que não são ideais, a gente desencadeia uma desregulação absurda nessa relação melatonina-cortisol aí. Se me permite também, para complementar, nós temos dois grandes inimigos, né, da atualidade, que é a depressão, um excesso, quem sabe, de passado, né, e a ansiedade, dizem, é o excesso de futuro. E entre o excesso de passado e o excesso de futuro, estamos no presente, estressados. Né? Por quê? Ou estamos chateados com o que vivemos, tá? De bom e de ruim, ou de bom que deu errado, tá? Ou vivemos também estressados com medo daquilo que poderá dar errado no futuro. Então, qual que é o segredo? Para viver o hoje. Tá? Porque vivendo bem o hoje, vamos ter mais equilíbrio. E aí não vamos correr todos esses riscos, né, que a doutora e o nosso nutricionista também está falando. É viver uma vida centrada em Deus. Como assim? Como que você trabalha o estresse? Através da oração também. Tá? Quando você entrega para Deus aquilo que te perturba, aquilo que te tira o sono, aquilo que te deixa preocupado, os seus medos, é aprender a orar. A oração, eu costumo dizer aos pacientes que visito no hospital, não é necessidade de Deus. A oração é nossa necessidade. Nós precisamos abrir o coração para Deus. Não basta aquela oração antes da refeição, não basta aquela oração decorada no final do dia. Nós precisamos conversar, falar com Deus, colocar as preocupações diante dele, colocar tudo em cima da mesa e falar: Senhor, por favor, tenho o meu casamento, tenho a minha saúde, tenho meus filhos, tenho minhas finanças, né? Tenho essa dificuldade, tenho o meu trabalho. Por favor, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria e entrega. Jesus, ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é uma paz aparente. O Brasil, por exemplo, não está em guerra, nem tampouco está em paz. Essa é a paz que o mundo dá. A paz que Jesus fala é aquela que, mesmo em meio às nossas depressões, preocupações do passado ou ansiedades com relação ao futuro, ele prometeu estar conosco,
atravessando o vale sombrio, estar ali do nosso lado, nos fortalecendo. Isso vai nos prevenir muito para que problemas de saúde não venham a acontecer. Aos poucos aqui a gente está trazendo um conceito que a Igreja Adventista defende muito, que é a questão dos 8 remédios naturais. Eu acho que vale a pena a gente mencionar esses remédios, porque um deles é a confiança em Deus, né, pastor? Exatamente esse. Exatamente. Confiar em Deus, é orar e tal. E assim, independente da religião, do credo, da crença que a pessoa tenha, eu acho que orar é também você fazer a sua terapia individual com Deus, né? Porque Ele te escuta, pelo menos nós acreditamos assim, né? Eu sei que não são todos que acreditam, mas a gente tem aí 8 remédios naturais. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre eles. A alimentação, a gente está falando bastante, a questão da alimentação, mas tem outros remédios, né? Então, o que a gente poderia, de repente, falar um pouquinho sobre esses 8 remédios para complementar se me permite aqui fazer uma introdução. Sim. Conversando há anos atrás com um indivíduo, ele bateu no peito assim e disse assim: essa carcaça aqui, batendo no peito dele, não serve para nada. O que importa é o espírito. Quer dizer, ele fez uma dicotomia entre matéria e espírito, sendo que a Bíblia não apresenta essa dicotomia, essa divisão. Apresenta uma integralidade. Somos uma alma vivente. Tudo aquilo que fazemos, pensamos, comemos ou deixamos de fazer, nos afeta integralmente. E esses 8 remédios naturais são remédios bíblicos, né? São remédios que vêm do Criador e que Ele nos oferece. E eu acho que vocês poderiam também citar, né? Aquilo que vocês entendem, para eu chegar lá na parte da temperança e da confiança em Deus também. Se quiser falar. Isso. Quer falar? Poderia até falar um pouquinho a questão da atividade física, né? Que é muito interessante, assim, por exemplo, da gente entender a questão de, por exemplo, se a gente associa essa parte de sensibilidade hormonal, por exemplo, até insulina, né? O que é muito interessante? A atividade física, por si só, ela tem a capacidade, eu vou falar até de uma parte mais técnica para trazer isso, mas ela tem a capacidade de facilitar a translocação de um transportador chamado GLUT4 na nossa célula muscular, por exemplo. O que esse transportador faz? Ele abre justamente a porta da nossa célula para a entrada da glicose, que foi até o que eu tinha falado antes, né? E a gente vê então a relação que a atividade física vai ter diretamente com, por exemplo, tratar uma questão de diabetes, tratar uma resistência insulínica, tratar uma dislipidemia, né? Então a gente vê essa inter-relação da atividade física com a alimentação, né? Como a gente trouxe a questão da atividade, da espiritualidade, né? Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa. A questão do descanso, né? Claro, exato. Descanso, também. Bastante aqui sobre Só puxando o gancho da atividade física, porque realmente isso eu acho um assunto muito interessante, que tem que se falado mais frequentemente. Antigamente, o conceito de músculo não era igual ao conceito, não é igual ao conceito atual sobre músculo. O músculo é um tecido que antigamente achava que era um tecido inerte, que estava lá parado só para você se locomover, mas exatamente como ele falou. O músculo tem função endócrina, tem função de controle de glicemia, o que não era falado antigamente. Então, até, por exemplo, num congresso de endocrinologia, né, de diabetes, ano passado foi citado muito sobre essa questão muscular. Na prática, que a gente vê pacientes que fazem a musculação e são diabéticos e usam insulina, a gente consegue reduzir a dose de insulina por uma grande quantidade. Então, não só no dia que ele fez a musculação, que a gente consegue reduzir a dose de insulina, mas também nos dias posteriores, ou seja, o controle da glicemia pela atividade física, ainda mais a musculação que eu estou falando, acaba controlando a glicose por um período grande, né? Então, Exatamente. quanto houver estímulo, vai ter essa melhora da glicose. Isso a gente está falando só da glicose, mas ainda tem a parte de colesterol, a parte de triglicerídeos, por uma atividade física que as pessoas negligenciam, né? Então, não é só o cardio que as pessoas falam, né? Que é o aeróbico. O aeróbico é super importante para controle das doenças cardiovasculares, né? É como se fosse a academia do coração, que a gente fala, a musculação do coração é o aeróbico. Então, quando você está fazendo atividade física ali aeróbica, ele bombeia o coração melhor, fazendo, né, que tem um efeito, uma função melhor de controle de pressão arterial, enfim. Mas não deixando de falar da musculação especificamente, porque tem benefícios ainda não estudados, muito além do que a gente já sabe, mas que
pessoas às vezes deixam de lado. Então, achei bem interessante falar essa parte. E um outro remedinho também, que entre os 8 remédios, é a questão da água, né? Super importante. Beber água, nós mesmo aqui estamos com as nossas Exato. canecas com água, né? A água é importante para essa parte de controle, né, de temperatura corporal. Então, a gente estaria com uma temperatura muito maior se não tivesse aquela água ali. A água compõe 60% do nosso corpo nas crianças mais e nos idosos menos, mas ela é super importante para o acontecimento das funções celulares. Então, tem que ter essa água para acontecer esses fatores, inclusive da parte cerebral também. Só acontece porque a gente está hidratado. Então, pacientes desidratados têm alteração até de parte cognitiva, né? A pessoa pode, inclusive, desmaiar, numa coisa mais aguda, né? Por conta de desidratação. Então, como ele falou, não é só uma carcaça, aquela água ali está precisando para alguma coisa importante. Não é à toa que a gente precisa ingerir. A água geralmente se fala muito das complicações renais. Exato. Você tem que cuidar, beber água, pegar pedra nos rins, coisas Porque assim. é a forma de eliminar as Mas o toxinas que a gente corpo tem. todo, né, O precisa corpo da- todo. Na E prática, até cálcio, né? Uma dica bem prática, a gente tem um cálculozinho que a gente usa Isso é legal. prático, né? De qual seria a quantidade de água Interessante mínima e isso. ideal para cada pessoa. Então, para quem está ouvindo a gente aí, se você calcular 35, né? Que seria 35 ml, vezes o seu peso, então, por exemplo, uma pessoa de 80 quilos, 35 vezes 80, eu não vou saber dizer exatamente a matemática quanto que vai dar, mas você vai chegar ali numa quantidade de água que já vai ser bem adequada, tá? Para você ter pelo menos uma boa funcionalidade do teu corpo. Lógico que isso varia de acordo com a atividade física e tudo mais, né? Mas assim... Mas dá em média 2,5 litros. exatamente. 2,5 Assim, litros, Quanto que 3. a gente perde de água por dia, em média? Só o que a gente perde. Sem ter bebido nada, assim, a gente vai perder naturalmente. Depende. Depende, por exemplo, da quantidade de urina que a gente elimina. Urina, suor, tudo, né? Total, mais de 1 litro. É muita quantidade. É bem entendeu? demais, né? É uma Acredito quantidade que bem dependa elevada. também da época do ano, né? No inverno. Se é é verão, claro, se não também é. depende. Tem No pessoas verão que têm é uma outra. tendência, né, de suar mais, então pode perder bastante coisa. Então, o ideal é a gente beber bastante água, né? Exatamente. Uma forma legal da gente medir o quanto que a gente está bebendo está adequado é a gente medir a coloração da urina. Forma fácil de Então, ver. se a gente vê, por exemplo, que a nossa urina está ali mais amarelada, mais turva, é porque o consumo está Bebe baixo. água porque o negócio tá ficando Né? feio, né? Então, exato. Eu mesmo eu citei esse cálculo, mas eu não calculo. Eu bebo de forma mais intuitiva. Você passa a entender o seu corpo com o passar do E tempo. não beber quando está com sede, porque quando você está com sede, o teu corpo Já está está no sentindo. máximo Exato, do limite. porque já está Água, água, né? gritando. Exatamente isso. Uma outra coisa também que acontece, isso também o Lucas vai ver bastante na prática, é as pessoas confundem fome com sede e sede com fome. Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão com sede e ficam, né, descontando Às na vezes, alimentação, desidratação. desidratado, achando que precisa comer, só que na verdade, se tivesse bebido 2 copos de água, 1 copo d'água, às vezes veria que aquilo ali não é uma fome, aquilo ali é uma sede. Existe algum outro líquido que possa substituir a água, assim, em alguma situação? Tipo a água de coco. Eu amo água de coco. Um caldo de cana. Alguma coisa natural, né? Digamos assim. Dá para substituir? Essa é polêmica. Ou não? É água e ponto final. E se quiser tomar outra coisa, pode até tomar. Mas a água tem que ser ali, sei lá, pelo menos os 3 litros do dia. Ou a gente tem como, em alguma vez, substituir por alguma coisa? O que é interessante, eu vou tentar também introduzir rápido para você trazer alguma coisa também. Por exemplo, lógico, né, a água não é substituível, mas a gente pode acrescentar com outros líquidos que eles valem a pena. Agora é aquilo, água de coco é uma opção legal, né? Mas quando a gente pensa nos sucos, ainda que naturais, a gente tem que cuidar com o excesso. Por quê? O suco natural, ainda que seja, sei lá, um suco de laranja, por exemplo, ele tem uma quantidade de carboidrato muito elevada. E como já está na forma do suco, a gente não tem uma quantidade de fibra ali muito relevante. Praticamente perdeu tudo, né? Porque, exato, a fibra seria uma coisa que deixaria essa digestão mais lenta. Ou seja, esse suco tem uma digestibilidade muito rápida, uma quantidade calórica muito grande. A pessoa não sente que está cheia, porque digere muito rápido. O pico de glicemia elevadíssimo, muita superestimulação de insulina, e aí pode levar, por exemplo, a resistência insulínica. Lógico, não é que a pessoa não possa tomar um suco, mas tem que cuidar com o Calma, gente, excesso. calma. A Isso, gente alguém uma vez falou que tomar suco de laranja, suco puro, talvez não fosse muito saudável, porque você está tirando o extrato, está concentrando muito, você não vai chupar 10 laranjas. Exatamente. Literal, Mas é você chupar pode a tomar laranja, alguns né? copos de suco de laranja que equivalem a 10 laranjas, e isso pode se tornar nocivo, é isso? Sim, exatamente nesse sentido. Você quer Não é? trazer alguma coisa? É exatamente isso daí. A gente fala que assim, na endócrina, a gente fala evite sucos. É proibido 100%? Não, mas é a exceção. É com muito parcimônia e muito equilíbrio, porque é um aumento de glicose, exatamente como ele explicou, muito alto, que leva ao aumento da insulina. A insulina é anabólica, então ela leva a outras alterações, inclusive de Olha, resistência eu sou insulínica. apaixonada pelo açaí. Eu vou falar assim, gente, se tiver que tomar algum suco, tome açaí, né?
Que aí você põe uma fruta. aí Olha, você cuidado que toma. isso sai também. Não, gente, não segue a minha orientação, não segue a deles, é melhor, tá? Deixa A gente tem um conceito interessante também de índice glicêmico, que tem a ver com o suco. O índice glicêmico é a capacidade daquele alimento disparar o seu açúcar no sangue e aumenta a insulina também. Isso daí é uma forma natural que acontece, só que quando acontece de forma sequencial, várias vezes, em momentos, né, o tempo todo, então tudo que você come ali aumenta o índice glicêmico. Exemplo, arroz branco tem um alto índice glicêmico, ele dispara o açúcar ali muito rápido na sua corrente sanguínea, né? Então, por exemplo, a aipim, esse daí também é perigoso, a tapioca, a famosa tapioca, dispara o açúcar muito, muito rápido no sangue. Sim. Então, isso a longo prazo não é saudável, você está estimulando o seu pâncreas a liberar uma insulina o tempo inteiro, sendo que o natural seria liberar de uma forma gradual, né? Então, essa parte ele vai até explicar Não, é um melhor. negócio legal. Como é que a gente... Vamos abrir assim, Pode. uma vez na semana, exceção, tipo... Não, pontualmente não tem problema. É mais como montar, vai. Exatamente. O problema... Não todo dia. Poxa Falar uma vida, coisa aí, legal. não, aí você está regulando Não, demais. uma coisa legal. A tapioca pode todo dia. Se Só que é aquilo que tá. O problema maior, além do índice glicêmico, é a carga glicêmica da refeição. Então, um alimento individualmente tem a capacidade de elevar a glicemia muito forte, como por exemplo a tapioca. Só que você não vai comer a tapioca pura. Você pode comer essa tapioca com, por exemplo, um ovo mexido, você pode botar um frango desfiado, enfim, você pode botar uma proteína ali exatamente. que vai ser responsável por diminuir a carga glicêmica daquela refeição. Então isso Vou te diminui. falar que eu faço em casa. Vou revelar aqui o nosso segredo, né? Porque assim, eu não como carne, eu tenho algumas restrições Sim. a mais. Então a minha tapioca é com creme de amendoim, banana, mel, às vezes eu coloco uma canela, porque eu amo canela na banana. E aí? Tá aprovada? Mais ou menos? Tá. Médio. Tá médio. Médio. Nada, como é que eu tô? O que a gente sempre tenta trazer essa questão de a importância da proteína, não simplesmente porque tem que comer muita proteína, mas como um regulador ali dessa Da questão glicose. de glicemia, né, de trazer mais saciedade. A proteína tem uma grande capacidade de estimular o GLP-1, que é o hormônio que nos traz saciedade. Então, assim, o mais importante é o conjunto. A gente consegue comer É tapioca como todo dia. montar o prato, não Como só montar. comer aquele prato, né? Exatamente. Então, Até o você suco fala- dá para entrar todo dia, mas tem que ter muito pontual. muito controle. Então, Quando por exemplo, a você fala- tapioca você poderia colocar sementes, né? Por exemplo, que reduziriam, então reduziria a quantidade de tapioca, em vez de colocar a quantidade que você põe, você coloca um pouco menos e coloca chia, por exemplo, uma linhaça. Exatamente. Então, reduziu o carboidrato e colocou mais a fibra, que retarda esse pico glicêmico. Poderia colocar também, então, não colocar o mel, deixar o mel para um outro momento estratégico, né? Não colocar o mel, porque o mel também tem um índice glicêmico alto. Então, assim, não é sobre não comer, é sobre como comer e quando comer. Então, é o forma momento correta, exato. né? Novo temperança, né? Temperança. É Equilíbrio, tudo sobre temperança e equilíbrio. E o whey Exatamente. protein? Pois é, eu ia perguntar isso Nossa, agora. Isso adoro com falar elementos de- vitaminas. Como E é aí? que E funciona aí, isso? se a proteína é legal, E tal, muita como gente você tá toma isso por falando. conta própria, né? Não passa por um Uhum. profissional e começa a tomar simplesmente. Exatamente. Quer falar dessa questão das pessoas que tomam deliberadamente os hormônios? Então, citar a questão do whey, que é muito interessante, né? Lógico que tem vários suplementos que a gente poderia estar citando aqui, mas, por exemplo, o que é o legal do whey protein? Ele é uma fonte de proteína como qualquer outra, tá? Como várias fontes de proteína vegetais, animais, enfim. Só que o que é legal? A praticidade. Então, às vezes, por exemplo, no seu caso, que opta por uma alimentação vegetariana, que não faz uso de carne, pode entrar, por exemplo, uma dose de whey protein nesse café da manhã. Inclusive Que é o vegano, se quiser. Exatamente. Até tem as proteínas vegetais em pó também. Uma estratégia muito legal que eu gosto de usar em casos de obesidade, a pessoa já sabe que no almoço vai comer muito. Essa é Toma uma ótima uma estratégia. dose de whey antes de almoçar. Isso vai estimular o GLP-1, vai tirar uma saciedade que vai te ajudar a segurar a onda na tua não ir no aquele, impulso. aquele ingrediente, eu estou tentando lembrar o nome Psyllium. dele. Psyllium, isso. Gosto muito da Que eu uso para fazer o pão que eu faço sem glúten e tal, e Sim. o psyllium entra ali como para Como uma dar essa liga e estratégia tudo natural mais. muito E ele legal. entraria também, Com tipo, certeza. ao invés do whey protein, Dá para poderia entrar. usar Porque o aí psyllium. você entra como uma fibra ali que vai fazer muito esse processo de diminuir a velocidade de digestão. Ele forma um gel ali no teu estômago. E isso faz justamente com que você tenha uma sensação de plenitude muito maior. Só tem que cuidar com a água, né? Porque se Também, você Exato. isso, se não você- beber água aí... Aí prende tudo. Pra Muita intestino. vida, né? É. Entendi. Agora, voltando aqui a uma pergunta, acho que a gente ainda tem um tempinho, vai dar para pegar todos os assuntos. A gente falou um pouquinho sobre a questão das atividades físicas e a prática de musculação e esportes em geral. Tem alguma diferença no plano alimentar de quem pratica musculação e outros esportes Sim.
para aquele que não pratica nada, aquele que está completamente errado, desequilibrado, que tem que praticar exercício físico, sim, mas assim, tem plano específico alimentar para esses casos? Então, um negócio muito legal, por exemplo, né, a gente tem aí a musculação e eu vou citar o exemplo dos esportes de endurance. O que são os esportes de endurance? Por exemplo, a corrida, né, a longa distância, uma maratona, o ciclismo. Qual que é a diferença? A gente tem 3 tipos de via de transferência de energia do nosso corpo. Chamam-se ATP-CP, que é uma via que a gente usa mais de explosão. Então, por exemplo, estou ali fazendo um supino na academia. Ali eu estou usando mais essa via, é uma coisa de duração mais curta. Eu tenho uma via glicolítica, que é uma duração média, e eu tenho a via da fosforilação oxidativa, que é uma via de duração mais longa. Quando a gente pensa no esporte de endurance, utiliza-se essa via de duração mais longa. Quando a gente pensa no esporte, por exemplo, de musculação, utiliza-se essa via de duração mais curta. Qual que é a influência disso na alimentação, por exemplo? Quando a gente pensa nesse atleta de endurance, atleta mesmo, né, ele tem uma demanda energética muito elevada. Sim. Então essa pessoa ela precisa de um número de refeições maior, um aporte calórico muito maior, às vezes uma dieta de 6, 7, 8 mil calorias. Uau. Como que essa pessoa consegue bater isso? Aí nesse caso entra o suco, por exemplo. Para essa pessoa é benéfico. Como é que ela vai conseguir bater isso tudo de caloria comendo arroz integral, salada e feijão? Difícil. Então entra o auxílio de um suco, do açaí. Bem calórico. Entende? Eu tenho que virar esse atleta. Agora pra sair. Mas é aquilo, ele se doa pelaquilo e ele, como recompensa, ele pode comer isso tudo. Agora a gente pensa na musculação, que é uma parte mais, é um esporte mais estético, queira ou não, já tem que ter um controle maior energético, um controle maior do tipo de alimento que você vai consumir. Tá? Então, assim, isso é muito interessante. O consumo proteico para quem faz musculação torna-se um pouquinho maior. O consumo de carboidrato para quem faz o esporte endurance já é mais elevado. Então, é a questão da bioindividualidade. Cada esporte tem uma demanda completamente diferente da outra. Bom, pastor, então, como é que entra aí o papel da fé e da espiritualidade na manutenção desse estilo de vida saudável? A gente já falou alguma coisa sobre isso, mas... Partindo do princípio de que, biblicamente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou. Ele nos criou com algumas necessidades. E a espiritualidade é uma delas. Muitas vezes a pessoa sofre de angústia espiritual sem saber que ela está passando por uma angústia espiritual. Ela imagina que ela está passando por uma angústia basicamente emocional. E é lógico que existe a angústia emocional que tem que ser tratada com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Mas existe aquela de fundo espiritual, isto é, todos nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. A partir do momento que nós não o temos, alguma coisa errada vai acontecer. Alguma carência vai estar presente. Então eu vou buscar satisfazer essa carência em outros lugares. E isso sempre vai me trazer algum tipo de frustração. Pode me trazer aqueles sentimentos de depressão ou aqueles sentimentos de ansiedade, tá? E gera o estresse. Então, a oração, como já ressaltamos, é um ponto importante em relação ao equilíbrio da nossa saúde. O conhecimento daquilo que Deus quer que façamos com os nossos relacionamentos, porque é sempre em duas direções. O relacionamento com Deus, vertical, sempre vai resultar em bom relacionamento horizontal, com o meu próximo. Amar a Deus, amar ao próximo, sempre andam juntos. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, a quem vê, como que ele vai amar a Deus quem ele não vê? Então, o amor daquele que tem um contato com o doador da vida, do amor, sempre vai gerar um ambiente mais saudável, no qual a pessoa vai ter mais ferramentas para lidar com as pressões da vida, vai cuidar melhor da sua saúde, pelo menos deveria. Então, pelo menos deveríamos entender que somos um combo de necessidades físicas, emocionais, relacionais ou sociais e espirituais. Satisfazendo essas necessidades, vamos viver mais e vamos viver melhor. E, finalmente, seremos mais felizes. É verdade. Gente, muito obrigada. Olha, eu acho que a gente ficaria aqui muito mais Dá 3 podcasts. Muito legal. Dá umas 3 horas. Talvez fique para uma próxima aí a gente falar mais aí de como montar os nossos pratos, essas combinações, né? Eu trouxe aqui essa minha paixão pelo açaí, a questão da tapioca, mas tem muito mais coisa que a gente poderia falar.
Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme esse nosso Obrigada. encontro aqui com vocês. Bom, prazer nosso. Esse foi o nosso Silvestre Cast de hoje. A gente convida você a acompanhar as nossas redes sociais para ter mais dicas de saúde, de bem-estar e conhecer mais sobre o seu corpo, o funcionamento dele. Então, aproveite, siga as nossas redes sociais, Hospital Adventista Silvestre, Centro Médico Adventista de Botafogo e Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí. E até o nosso próximo episódio. Lembre-se, salvar é a nossa natureza.